Boa noite. Boa noite, abençoados. Boa noite. Vamos começar mais um mês. Estamos começando, né? Mais um mês, mais uma oportunidade de buscarmos a presença de Deus. E nesse mês de maio, os estudos aqui nas nossas reuniões online serão totalmente voltados para aprender com as mulheres da Bíblia. É claro que 4 reuniões dia de segunda-feira não daria para falar sobre todas elas, mas falaremos sobre algumas aqui que marcaram de fato a história. Muitas Tudo bem, fica tranquila, Aline, seja bem-vinda. Muitas improváveis, mas que foram escolhidas por Deus. E hoje falaremos sobre uma que eu tenho muito carinho, que eu tenho muito amor quando eu falo sobre ela, que é a Raabe. Raabe, a maioria que já conhece, quem não conhece, eu vou passar aqui a passagem que vocês podem estar meditando depois que se encontra em Josué 2, e aqui fala, né, quando os espiões eles queriam entrar lá na terra de Jericó, mas não tinha como. Vou ler, estar lendo aqui com vocês, vou compartilhar a tela para quem não tem a Bíblia, mas é interessante de que toda reunião que fizermos aqui, você anote, sabe? Anote a palavra, anote assim, o capítulo, o livro, o versículo principal, para que você depois medite. Porque eu falo que Deus, ele sempre quer falar com a gente. A palavra de Deus se renova a cada dia. Então, você pode ler Josué 2 hoje, amanhã você pode ler de novo e ter outro entendimento, ter outro direcionamento da parte de Deus. Então, é muito importante que sempre, quando você for à igreja, qualquer lugar, nossa palavra falou comigo, anota a palavra. Tem um caderninho ali de anotações da palavra, tá bom? Então, vou compartilhar aqui, vamos lá, Josué 2. Então, diz assim, Josué 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente em Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem para Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás dele, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha. Deixa eu- Tá. Ela, porém, os tinha. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. E os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo saíram e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e disse-lhes: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, e Seom e Og. Os 2 reis amorreus se aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra, e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence, livre-nos da morte. As nossas vidas pela de vocês. E os homens lhe garantiram:
Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade. Quando o Senhor nos der a terra, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não encontrem. Escondam-se lá por 3 dias. Aqueles que voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável pela própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que havia acontecido. E disseram a Josué: Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados. Mesmo, sabe? Eu escolhi uma coisa aleatória. Que nem a coisa da localização, agora que eu me atentei a isso e estou usando mais também nos stories. Pronto, gente. E todos estão apavorados por nossa causa. Eu acho isso muito lindo. Porque quem já conhece um pouquinho a história de Raabe, quem não conhece, lá no início estava falando que Raabe, ela era uma mulher, né? Era uma prostituta. Então, Raabe, começando aí, que ela era uma mulher totalmente improvável, era uma mulher que, para muitos, hoje em dia, naquela época, era uma mulher que não poderia ser temente ao Senhor. Era uma mulher que não poderia fazer o quê? Pegar, né, esses espiões e esconder ali dentro da sua casa. Mas foi totalmente diferente. Por isso que eu gosto muito dessa história, porque é a história de uma mulher totalmente improvável. E aqui nessa história nós temos quando eu estava meditando hoje, Deus deu 3 direcionamentos para a gente aqui diante dessa passagem aqui de Raabe. E o primeiro ensinamento, a primeira lição que aprendemos com Raabe é o quê? É a coragem. É a coragem diante ali do perigo. A Raabe demonstrou coragem ao esconder os espiões e arriscar sua própria vida, desafiando a autoridade ali do seu próprio povo. Então, a Raabe, ela sabia quem era o Deus daqueles espiões, porque ela ouviu falar. E na palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, né? Então, ela teve fé naquele Deus e ela sabia que se ela fizesse o contrário do que fez, ela pagaria. Não só ela, como toda a sua família, porque ela ouviu o que Deus fez na vida daqueles que foram contra a vontade dele. E eu não falo para você que não foi medo, não foi, ai, remorso, não, eu vou ajudar, porque senão, não, eu creio que não, mas foi um temor mesmo. Boa noite, Aline, boa noite para todas. Mas eu creio que foi um temor dali da parte de Raabe mesmo com o nosso Deus, porque ela ouviu falar, ela ouviu quem era, ela ouviu o poder, mas mesmo assim, ela teve a coragem de fazer o quê? O rei falou comigo, o rei falou que se eles vierem na minha casa, que é para eu entregar, mas onde eles estavam lá no terraço, lá na casa dela, escondidos. E ela ainda falou, ó, vai, que vocês ainda conseguem ir atrás dele. Olha só como a mulher. Ó, se eu fosse vocês, eu corria logo, hein? Porque vai dar tempo de vocês pegar. Só que eles estavam lá em cima. Então, é uma coragem, porque eles poderiam simplesmente, não, deixa eu entrar na sua casa, vamos revistar a sua casa todinha. Vamos procurar, só vamos sair daqui depois de revirar tudo.
Mas isso não aconteceu, porque Deus já estava ali, Deus já estava presente na vida de Raabe. Então essa é a primeira lição, que foi uma coragem que ela teve, mesmo o perigo estando ali à sua porta. A segunda lição que eu temos com essa passagem de Raabe também, é a fé na promessa de Deus. Ela manteve ali a fé, né, não só ela, mas como também o povo, como Josué, que mandou, né, os espias lá na cidade. Então, assim, mesmo diante de tanta incerteza e perigo que eles poderiam correr, mas Raabe, principalmente, ela acreditou nas promessas que os espiões fizeram para ela, de que eles poupariam a vida dela e a vida de sua família. Então, ela poderia simplesmente falar: "Não, eu não vou confiar, não posso confiar nesses homens. Eu não posso", porque se você olhar, assim, para a história dela, né, se você vê tudo que ela já passou, qual é a realidade de uma mulher prostituta? Principalmente a não confiar em homem. Não confiar em homem, mas é aquilo que na palavra de Deus diz, né, que não é para confiarmos no homem, para confiarmos em Deus. E quando falam esse confiarmos em homem, também é confiar em nós, naquilo que nosso coração ouve o que teu coração está falando. Eu nunca falo: "Ouve o que teu coração está falando", não. Ouça o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, é diferente. Então, ali, ela teve ali toda a possibilidade de querer esquecer ou de não acreditar. Ela poderia escolher não acreditar no que aqueles homens falaram, mas foi muito ao contrário. Ela teve fé, ela falou: "Olha, eu vou fazer isso por vocês, mas vocês farão isso, isso, isso por mim?". Eles poderiam falar da boca para fora: "Tá bom, vamos sim". Até porque eles falaram: "Ó, se você não fizer isso aqui que estamos combinando, sua família, vocês vão tudo morrer. Se você não botar a corda ali, vocês vão tudo morrer". Mas ela preferiu acreditar. Então ela teve fé ali naquela promessa, ela teve fé, ela acreditou naquilo que os homens falaram, mas ela também acreditou porque elas sabiam que ela sabia que aqueles homens eram homens de Deus. Ela sabia que Deus estava com eles. Ela sabia que o Deus deles não era um Deus mentiroso, não era um Deus enganador. Por isso que ela confiou também na palavra dele. E uma outra lição que eu tive aqui com ela também, com Raabe, foi uma oportunidade de recomeçar, uma oportunidade de se render e de ter uma transformação na vida dela. Naquele mesmo momento que ela falou que ela queria, né, ela ajudaria aqueles homens, ela estava reconhecendo também que ela queria sair daquela situação. Ela sabia que aquele Deus deles poderiam transformar a vida dela. Então ali ela teve uma oportunidade de se render, uma oportunidade de ser transformada. Então, ao ajudar os espiões e unir ali o povo de Israel para que eles pudessem entrar, a Raabe teve a oportunidade de deixar para trás a sua vida antiga e de fazer parte de uma nova comunidade, de fazer parte de um novo povo, mostrando que então ela mostrou ali que a fé pode sim trazer essa mudança no nosso dia a dia, essa mudança na nossa vida. Eu tenho estudado psicanálise e ali na psicanálise com base cristã, e eu achei muito bonito porque ela fala, né, a professora fala ali que não tem como você mudar o passado, mas tem como você ressignificar. Tem como você olhar para o passado e falar: "É, não foi fácil, mas vamos embora. Não foi fácil, mas eu vou construir algo em cima disso. Eu vou recomeçar, não tem como apagar, mas eu vou reconstruir, eu vou recomeçar, eu vou olhar com outros olhos". Tem uma frase que eu gosto muito de falar que como é qual é? "O problema que você está passando é o testemunho que você está gerando, e não existem tamanhos". Vocês estão vendo, eu não queria trazer esse assunto para cá, mas o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e eu creio que todos ali geraram testemunho. Todos aqueles que sobreviveram geraram testemunhos. Todos aqueles que sobreviveram e que perderam familiares, eles geraram algum testemunho. E gerar testemunho dói. Gerar testemunho não é só alegria. Para você chegar ali no momento de uma vitória, você vai ter que passar por alguma situação ruim. E eu fiquei essa semana muito triste, esse final de semana
eu já estava começando a ficar com um sentimento muito ruim, deitada na minha cama, vendo os meus filhos brincando, nós fomos pa nó meus filhos lancharam, eu falei: "Ai meu Deus do céu, tanta criança querendo lanchar, tanta gente querendo uma cama quentinha". Então comecei a me sentir mal pelo que o que eu tenho. Só que quando começamos a sentir mal pelo que temos na nossa casa, ver o outro lá sofrendo, "Ai, nossa, ele está sofrendo", nós estamos errando também. Nós estamos mostrando para Deus ali que como se tudo que temos não importa, que não vale nada, que essa cama que eu tenho não pouco importa, porque eu prefiro passar fome. Não, e não é assim. Então, esse acontecimento que teve ali, ele também é um aprendizado não só para eles, mas como para a gente. "Nossa, mas precisaria ser desse jeito, Bárbara?" Eu não sei. Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar. Se ele não quisesse que aquilo acontecesse, aquilo não aconteceria. Mas foi da vontade dele, dói muito, mas não tem mais o que fazer. O quê? Do que falando assim, o que fazer de voltar lá atrás e segurar as casas, não tem como o que fazer. O que nos resta é orar. Então não tem como, voltar no passado. Não tem como, é claro que você vai olhar, às vezes, ali para o passado, principalmente se ele for um passado recente, dói, mas só que tem como recomeçar, tem como ressignificar. E Raabe, a história dela é tão maravilhosa que ela entrou para a história de quem? Para genealogia de quem? Nosso amado, nosso amado Jesus. Então, Deus ele é maravilhoso, né, que ele pega essas pessoas que são pessoas totalmente improváveis, para poder trazer, para poder gerar o Messias, para poder gerar o novo, para poder gerar aquilo que Deus, ele quer que aconteça. Eu sou uma mulher improvável, a maioria de vocês são mulheres improváveis, cada uma passou por uma situação. Quem diria que uma menina que engravidou cedo, hoje estaria dando direcionamento para mulheres? Se alguém viesse para mim e falasse: "Olha que você", até que Deus falou, só que no momento ali não acreditei não. Tem muito tempo que Deus falou que eu iria fazer o que eu estou fazendo. Só que eu olhei para minha situação naquele tempo, que era a minha situação atual, falei: "Impossível, impossível". E quando eu li a história de Rabi pela primeira vez, eu me vi naquela história. Não por ser uma menina de programa, não por ser uma prostituta, mas por ser uma pessoa totalmente improvável, uma pessoa que era vista sem futuro, sabe? Quando as pessoas olham para você e falam: "Nossa, aquela ali é sem futuro, aquela ali tem mais jeito", não. Mas Deus vai lá, cria uma situação e fala: "Tem jeito sim". Então, esse foram os 3 principais aprendizados que tivemos com a Raabe. Amém, Thaís, amém. E durante muito tempo eu tive vergonha de contar, durante muito tempo, mas o que eu vi que trouxe vocês, né, até aqui, trouxeram vocês até aqui também, foram os meus testemunhos, foram aquilo que Deus fez na minha vida. Então hoje eu não tenho vergonha de chegar e te falar: "Não, eu engravidei sim, quando eu tinha 15 anos". Porque não importa o que eu passei lá atrás, o que importa é onde Deus me colocou hoje. O que importa é o Deus que eu sirvo hoje. E o meu passado não tem poder de me acusar, ele não tem o poder. Então, se você tem algo, assim, que ficou no seu passado, que às vezes você tem vergonha de contar, não tenha vergonha não, tenha vergonha não. Porque às vezes tem uma pessoa ali no seu story, no seu Instagram, que só está esperando ouvir um pedacinho do seu testemunho, um pedacinho do seu testemunho. Então, hoje, né, eu lembro, assim, eu vejo os meus filhos dormindo na cama deles, eu vejo eu dormindo na minha cama. Eu lembro de quando tinha que intercalar, né, quando tínhamos depois de um bom tempo, tínhamos uma cama só de solteiro, e ali tínhamos que intercalar: "Ó, hoje quem vai dormir na cama é a mamãe, amanhã é o Gustavo, depois no outro dia é o Arthur". Por quê? Porque aí intercalava, um dormia na cama e os outros 2 dormiam no chão. Aí depois no outro dia um dormia na cama e os outros 2 dormiam no chão. Era sempre assim. Então hoje quando eu olho, né, as nossas camas, as camas deles, a minha cama ali, eu agradeço a Deus, porque teve a época também que foram os 3 dormindo no chão, naqueles colchões bem fininhos. Então, eu não posso ter vergonha de falar
de onde eu estive um dia e de onde Deus me colocou hoje e onde Deus me colocará amanhã. Porque a todo momento estamos gerando um testemunho. Hoje o pastor Tiago Arbonelli botou um vídeo muito interessante que ele fala que nenhuma situação difícil dura para sempre, como nenhuma situação de felicidade dura para sempre. A vida ela é feita de altos e baixos, né, como o famoso popular, de altos e baixos. Mas que em todos os momentos desses altos e baixos, o Senhor venha estar no alto e no baixo com a gente. Que no momento de caos possamos chamar a presença de Deus para a nossa vida. Porque quando tudo está difícil e chamamos o nome de Deus, percebemos que aquele tudo que era para gente acaba sendo nada, acaba sendo nada. Voltando ao Rio Grande do Sul, as pessoas perderam casas, mas muitas famílias continuaram unidas. Teve gente que não perdeu ninguém, não teve nenhuma morte, só perderam uma casa. Foi uma perda ali, perder os bens, sim, mas isso ali eles ainda têm a família, eles ainda vão reconstruir. Teve gente não, teve gente que perdeu a família. E eu li uma estava ontem eu estava na igreja e o pastor falou sobre uma passagem de Davi, e sobre uma coisa que Davi fez, né, um dos pecados que Davi fez lá, cometeu, e que Deus falou que ia tirar o filho dele. E por causa disso, ele jejuou, ficou jejuando lá, né, não comia, não tomava banho, não queria fazer nada, para Deus deixar o filho dele viver. Só que quando ele recebeu não, né, ele ouviu que o filho dele faleceu, ele voltou a tomou banho, voltou a comer e foi viver a vida dele. Porque ele falou que se cumpriu a vontade de Deus, se cumpriu. Eu jejuei, eu queria sim para ver se Deus ele, pra que ele tivesse misericórdia da vida do meu filho, mas ele não teve, então tá bom, então vamos embora viver. E hoje, quando eu estava aqui fazendo um almoço, aí eu coloquei o louvor, porque eu falo: "Gente, coloca louvor na casa de vocês". Assim que vocês acordarem, durante o dia, quando vocês estiverem, coloquem louvor, porque o louvor ele tem um poder de mudar, assim, o nosso estado emocional. Quando estamos para baixo, começamos a ouvir aquela palavra, sabe, de adoração. Tem louvores que você começa a ouvir as características do seu Deus e você começa a falar: "Nossa, mas isso aqui que eu estou passando é tão pequeno, esse problema que eu estou vivendo é tão pequeno comparado ao tamanho do meu Deus". E você começa a se preencher ali da presença de Deus, preencher, sabe, e que mesmo que falte tudo ou não falte nada, você vai saber que Deus é Deus na sua vida. Tem aquele hino, né, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. É adorar em todo momento, porque essa vida aqui na terra ela é passageira, isso é fato. O que devemos nos preocupar é: "Será que eu vou com ele quando ele voltar? Será que eu vou subir?" Que vai ser num piscar de olhos. É, tu abriu, fechou, aconteceu. Será que eu vou? Então que hoje a nossa preocupação não seja apenas eu tenho que pagar o boleto, que eu tenho que vender, que eu tenho que gerar depoimento, que eu tenho que ir à minha mentoria, que eu tenho que fazer isso aqui na minha casa, que eu tenho que mas que a preocupação de hoje, a partir de hoje seja: eu preciso me consagrar, eu preciso me preparar, para que quando ele voltar, eu possa subir, pois não sabemos o dia nem a hora. E Deus ele tem falado muito no meu coração, para trazer nessas segunda-feiras sempre essa palavra, sempre esse lembrete de que não sabemos nem o dia e nem a hora. Às vezes estamos preocupados com coisas tão pequenas, com coisas tão fúteis. E a salvação, como é que tá? Como é que tá a nossa vida, nosso relacionamento com Ele? Como é que tá? Porque isso aqui vai passar. E quando eu vi as criancinhas, né, lá no Rio Grande do Sul, eu recebi algumas notícias de que algumas crianças elas faleceram, eu falei: "Senhor, é triste de ouvir, é triste, muito triste, dói o coração, mas eu estou feliz porque essas crianças estão contigo, que essas crianças tiveram passagem direto para o reino". E eu falo muito com Deus que eu falo: "Senhor, se o Senhor voltasse hoje,
E se eu levasse os meus filhos, isso é muito forte de se falar, mas é uma coisa que eu converso muito com Deus, estou compartilhando com vocês. Se o Senhor voltasse hoje, se eu levasse os meus filhos, o que me confortaria é saber que os meus filhos estão contigo, porque são crianças, têm um coração puro, eles estariam contigo. Isso aí é uma coisa que me deixaria feliz. Por que choramos quando perdemos? Porque queremos a presença da pessoa para nossa vida. Queremos olhar, aí você começa a ficar pensando: "Ah, mas se tivesse aqui, se tivesse aqui". Então Deus ele não eu creio que isso não é por acaso, eu não sei, mas Deus ele tem trabalhado muito esse sentimento no meu coração, de que não são meus, são deles. E que se acontecer de Jesus voltar, meus filhos terão passagem diretamente para o céu. E eu também, eu quero, é claro. Mas para eu querer, para eu estar lá com ele, eu tenho que fazer a minha parte aqui na terra também. Tenho que fazer a minha parte. É tipo aquela prova de resistência, né. Você tem que fazer, você tem que passar pelas fases para você poder chegar no final e receber a sua vitória. A Thaís falou: "É triste perder pessoas que morreram sem Deus, é triste". Uma coisa que eu falar, assim, com vocês é que, às vezes, né, achamos que quando uma pessoa ela falece e aquela pessoa ela não teve uma vida com Deus, ela não foi uma pessoa que não teve um relacionamento ali quando ela estava viva, mas no momento dela de morte, nós pensamos: "Nossa, mas fulano não teve nem a oportunidade de conhecer". E eu não vou garantir que fulano não teve a oportunidade de não conhecer, de que fulano de fato não está dormindo agora em Deus para que quando Jesus voltar ele venha acordar, porque ele vai despertar os mortos, venha despertar e aquele fulano venha subir junto com ele. Porque eu não sei como foi os minutos, foram ali os minutos daquela pessoa. Será que naquele momento de angústia, aquele momento de dor, aquele momento de: "Senhor, me perdoa, Senhor, eu te reconheço, eu te aceito", Deus é Pai. Será que ele não falou? Será que ele não aceitou? Deus não aceitou aquele perdão? É claro que virá o julgamento. Igual a pessoa, né, quando uma pessoa ela comete ali o suicídio, falam, não sei nem porque eu estou entrando nesse assunto, mas Thaís tocou num ponto que é muito importante, vale a pena trazer. É a pessoa que comete suicídio, a pessoa ela comete suicídio porque ela quer acabar com aquele sofrimento na vida dela, ela quer acabar com aquele sentimento na vida dela. E muitas pessoas, às vezes, cometem esses suicídios sem pensar no lado espiritual, sem pensar de que: "Cara, se eu fizer isso eu vou para o inferno", elas não pensam nisso. Elas não pensam isso. Então, por isso que muitas vezes eu pego, né, muita gente falando, eu já falei isso um dia: "Nossa, mas fulano", eu mesmo perdi uma família, um parente recentemente agora, faleceu. Era uma pessoa que não tinha uma vida com Deus. Mas será que no momento que ele faleceu, ele não aceitou? A minha bisavó, ela sempre foi do candomblé a vida toda. A vida toda minha bisavó foi do candomblé. E nos últimos suspiros dela foram o pessoal da igreja, que eles tinham o costume de evangelizar nos hospitais, nos últimos minutos dela. Eles chegaram até o leito, falaram do amor de Jesus, pregaram para ela e perguntou: "A senhora aceita Jesus como seu único?" "Aceito". Ela já sabia que aquele ali era o fim dela. Ela não tinha aceitado: "Ah, vou aceitar para ele me curar". Ela sabia que ela ia falecer, ela tinha 50 anos, novinha. E ali, ela depois que aceitou, logo depois ela faleceu. Aí eu penso: "Será que não vou chegar um dia lá no céu, eu vou ver minha bisa?" Então, não posso falar nem que sim, não posso falar nem que não, não sei. Mas que todos terão a oportunidade de conhecer o nosso Deus e todos, eh, terão o poder da escolha, terão o poder da escolha.
Então eu vejo assim, às vezes eu vejo um meme na internet, as pessoas falam: "Eu quando eu chegar no céu", aí olha assim para o lado: "Nossa, fulano aqui, nossa, ciclano aqui, ué, mas cadê o fulano de tal? Falava que era crente. Cadê o pastor fulano de tal? Ué, mas aquela garota ali que toda tatuada, aquele homem ali que ele só andava sem camisa na rua". Já viram? Não sei se vocês já viram esse meme. Eu já vi esse meme. É, isso mesmo. Porque Deus ele não está preocupado. Ele está preocupado com o coração, ele está preocupado com as obras que estão fazendo, ele está preocupado com a vida que leva, principalmente aqueles que estão dentro da igreja, principalmente aqueles que estão dentro da igreja. O meu marido, ele é engraçado, né, ele fala assim: "Ó, quando a pessoa vem se apresentando para mim falando que já é crente, eu já começo a desconfiar. Ah, porque eu sou pastor falando de". O meu marido já ele fala: "Já começa a olhar". Porque já está querendo usar ali o nome dele, o cargo dele espiritual para poder intimidar o outro ali. Eu não gosto desse tipo de gente não, meu marido falou, né. Eu falei: "Poxa, é verdade, quando você olha ali aquela pessoa não presta". Não é todo mundo que é assim, mas na maioria dos casos é assim. É, mas eu não sei se Então, é uma situação muito triste, muito complicada, que se não tivermos ali a nossa fé firmada em Deus, nós podemos acabar blasfemando, falando alguma coisa errada que desagrada a Deus, mas que venhamos olhar para essa situação ali que aconteceu também no Rio Grande do Sul e falando: "Deus está no controle", porque Deus ele não perde o controle de nada. Mas aquilo ali foi também um despertamento. Igreja, acorda. Vai ser igual aquela água, não vai ter tempo para nada. Então como é que está a vida? Como é que está o relacionamento com Deus? Somos 200 mulheres lá naquela comunidade, nem todas conseguem entrar. Amém por quem entra, mas todas estão lendo, todas estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Ah, sim, sim. Então, as mulheres que estão ali não vão falar: "Ah, Senhor, mas eu não consegui. Ah, Senhor, não fala comigo". Temos que estar em ambientes que nos aproximem de Deus. Temos que ir à igreja, temos que consumir conteúdo de pessoas que nos aproximam de Deus. Temos que estar aqui nas reuniões. Vem mais por aí, com certeza vem mais por aí. Tem um vídeo de uma irmã, falando da profecia do que iria acontecer no Rio Grande do Sul. Não sei se alguém já viu, ela falou. Ela falou que aconteceria no Rio Grande do Sul, lá na igreja. Deus revelou a ela. Quando eu estava em Arraial, E não vai ser apenas no Rio Grande do Sul, vai acontecer no Rio de Janeiro, ele fala, nas grandes capitais, ele pediu pra dar uma moral, eu dei. nas grandes capitais. E eu tô falando: "Senhor, misericórdia, eu moro perto do mar". Depois eu me peguei como 3 situações. O Senhor, mas amém, Senhor, porque na palavra de Deus mesmo diz, né, que Paulo diz ele que morrer para Cristo é lucro. Passar. Daí também eu fiz Então, se acontecer alguma coisa e eu vier a partir daqui, amém. Vou descansar e vou encontrar um dia o meu amado, pois não devemos temer a morte, não devemos ter medo da morte, porque a morte para aqueles que acreditam a Deus é apenas uma passagem para que um dia possamos estar com Ele e cantar: "Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor". Imagina como lindo vai ser, quão lindo vai ser. Todas juntas, em união, todas juntas, vivendo com o nosso Pai eterno, adorando. Enquanto isso, enquanto não estamos lá, iremos viver a vida que Ele quer que vivamos aqui. Uma vida de levar a palavra, uma vida de consagração, uma vida de dedicação ao reino, uma vida de dedicação à família. Como Deus tem falado também a respeito sobre famílias. Sobre famílias. Porque uma família destruída gera filhos destruídos, geram gerações destruídas. Uma família desequilibrada gera filhos desequilibrados. Então, toda vez que eu olho para os meus filhos, eu vejo que eu estou com responsabilidade de gerações em minhas mãos. Porque o jeito que eu educo os meus filhos hoje vão interferir
na vida adulta, que vão interferir nos relacionamentos, não só com esposa, mas relacionamento em geral, que vão interferir nos estudos, que vão interferir na criação dos filhos deles, e aquilo que eles passarem para os filhos deles vão influenciar nos filhos, que vão influenciar nos filhos dos filhos. Então, olha só, aí como falamos sobre ciclos geracionais, né? Eu falei, assim que eu conheci o digital, eu sempre, toda a minha parentela, ali toda a minha família, trabalhava como empregada doméstica. Eu cheguei a trabalhar como empregada doméstica. É uma profissão que eu não tenho vergonha de falar, é uma profissão totalmente digna, como qualquer outra também. E só que quando eu conheci o marketing, eu falei assim, o marketing digital, eu falei, eu quebro esse ciclo de empregadas domésticas na minha família. Eu não aceito. Eu não quero isso para mim. Agora eu quero ser a dona. Agora eu quero ser a chefe. Eu quero receber as pessoas na minha casa. Eu que quero pagar alguém para poder me auxiliar dentro da minha casa. Eu não aceito mais isso. Porque quando eu comecei a conhecer o meu Deus, que foi mais. Eu sempre fui crente, vou botar assim, sempre fui cristã, mas o momento que eu mais conheci o meu Deus mesmo foi na pandemia. Foi ali o momento que não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Então, era o momento que eu mais ativei minha identidade dele, fui conhecendo Deus. E quando eu conhecia Deus, eu conhecia a minha identidade. Porque, assim, as pessoas me perguntam: "Bárbara, mas como é que eu faço para ativar a minha identidade?" Tenha intimidade com o teu Deus, porque você vai saber quem você é, você vai saber quem é você, do que você é capaz. E ali eu comecei a declarar palavras para minha vida, eu falei: "Não aceito, eu não vou, não vou. Os meus filhos não serão pedreiros, os meus filhos não serão motoristas, os meus filhos não serão vendedores, não serão, não aceito. Eu quero agora uma outra vida para os meus filhos. Quero uma outra coisa para os meus filhos." Teve que vir alguém e declarar isso, porque ali a minha parentela já estava acostumada com aquela vida. Ah, porque minha mãe fazia isso, porque meu pai fazia isso, porque minha tia fazia isso, minha prima fazia isso. Aí eu conheci o digital e ali eu já me via como uma empresária. Eu falei: "Uau!" Quando eu criei o MEI, eu falei: "Eu tenho uma empresa. Eu tenho um instituto. Senhor me deu, olha o que o Senhor me deu." E ali eu já fui mudando. Hoje eu tenho primas, depois de que eu entrei para o digital, Deus ele não só abençoou minha vida, como começou a abençoar a vida da minha parentela. As minhas primas mais próximas hoje, uma está fazendo faculdade de nutrição, outra terminou o curso técnico de enfermagem, está estudando para poder fazer provas para a Marinha Aeronáutica Bombeiro. Ela fez as provas, só que teve uma que ela não passou por causa do teste físico e outra que ela não passou, acho que por causa de um ponto. Mas que está ali determinada: "Eu vou fazer, eu vou passar." Então Deus, ele mudou, porque elas começaram a ver o meu testemunho. Porque diante da minha parentela ali, né, da minha família, eu era uma mulher totalmente improvável. Mãe de 2 meninos, de 2 pais diferentes. Sem mãe, sem pai. Meus pais super ausentes. Meus avós tendo que trabalhar. Eu tendo que trabalhar, deixar os meus filhos na creche, para ir trabalhar vendendo lacinho de cabelo, lá no centro de onde eu trabalhava, de Campo Grande, para minha prima ir na creche dos meus filhos, pegar os meus filhos. Eu chegava em casa tarde da noite, porque eu trabalhava como camelô, mas eu ainda ia para a faculdade, que na época eu fazia faculdade de direito. E ali eu chegava tarde em casa. Então, eu lembro que teve uma pessoa que eu conhecia, que era marido de uma prima, ele falou assim: "E aí?" Eu já tinha os meus 2 filhos, "Quando é que vai vir um próximo?" Que vai vir um próximo, né, sempre é assim. Olha para tua mãe. Minha mãe tem 9 filhos. Eu não tenho vergonha de falar que minha mãe tem 9 filhos. A minha mãe, quando ela veio aqui, algumas acompanharam a história, que eu consegui trazer minha mãe para passar o nosso primeiro ano novo. Depois de 27 anos que eu me lembro, eu passei pela primeira vez esse ano, o ano novo com a minha mãe. Foi uma conquista muito grande para mim, eu paguei passagem para ela, falei: "Mãe, vem", meu irmão veio também, meu sobrinho veio também, e ela passou aqui.
Então aquilo ali foi uma vitória para mim e eu pude conhecer um pouco da história da minha mãe. Eu perguntei: "Mãe, por que a senhora me deixou com 3 anos com os meus avós? Por que a senhora foi embora? Por quê?" Porque eu só ouço a versão deles, agora eu quero ouvir a tua versão. Porque aquela ausência da mãe me gerou um conflito muito grande. Eu engravidei cedo não foi simplesmente foi espiritual, influência? Teve. Teve rebeldia? Teve, mas aquela rebeldia era a falta de um pai. Aquela rebeldia era a falta de uma mãe. Então hoje, cursando a psicanálise, eu vejo tantas coisas que eu fiz no ano passado pela ausência dos pais. E ali, eu perguntei a ela: "O que aconteceu?" E ela me contou desde o início da história dela. Como foi difícil a vida dela. Ela me contou por que ela foi mãe 9 vezes. Claro, com certeza. Minha mãe passou por situações muito difíceis na vida dela. E quando eu liberei o perdão para minha mãe, para o meu pai, as portas da minha vida elas se abriram de uma tal maneira, Nossa, tem que falar disso, né? sabe, porque eu tinha muito ressentimento, eu tinha muita raiva deles, muita. Da minha mãe, porque minha mãe me abandonou, e do meu pai, porque eu era filha única dele, mas meu pai não estava nem aí para mim. Mas hoje eu vejo que o meu pai tinha os problemas dele também, e minha mãe também tinha problemas dela da infância. Então hoje eu vejo, nossa, os meus pais eles simplesmente fizeram o que puderam. Então hoje eu faço a psicanálise para poder me curar de muitas coisas que eu ainda tenho para me curar, é claro, com a presença de Deus, nós adiantamos bastante o processo, mas para que principalmente eu venha a ser uma mãe que tenha base tanto na palavra de Deus, mas uma base na ciência também, e que eu possa criar os meus filhos sem traumas. Só que, mesmo fazendo isso, eu não seria uma mãe perfeita, eu vou errar, mas vou errar menos, porque eu sei quanto foi ruim para mim ter uma ausência ali na minha infância. Ter, mesmo sabendo, a pior coisa é saber que os pais estão vivos e não ter a presença dos pais. Ali já tem aquela primeira ausência de identidade. Poxa, meu pai não me ama, minha mãe não quem eu sou. Aí o inimigo tá assim, ó, vem, ó, tem alguém aqui para te dar, ó, tem alguém querendo teu abraço aqui, ó. Eu engravidei na minha primeira vez, A coisa dentro da normalidade com os outros. na minha primeira vez, Isso aí. e fui abandonada. Isso aí. Aí depois eu conheci o pai do meu segundo filho, e era uma pessoa no início muito legal, muito gente boa, só que depois começou a apresentar comportamentos agressivos. E ali tive que sair, senão logo depois eu poderia aparecer no Cidade Alerta, no Jornal Nacional. Então, é uma coisa assim, é uma situação muito forte. Então, às vezes olhamos e falamos: "Nossa, aquela fulaninha ali, safadinha, lá, engravidou, lá, fulaninha, 15 aninhos grávida". Mas hoje eu vejo que essas meninas, principalmente jovens, que estão engravidando cedo, são meninas que sofreram. Não, Bárbara, é falta de vergonha na cara. Toda pessoa arruma aí de se confortar de alguma forma. E o inimigo ele toca na mulher, nos sentimentos da mulher. Ele fala: "Olha aqui, ó, tem esse homem aqui, ó, que tá querendo você, ó". E ali eu vou abrir uma coisa com vocês, depois que eu separei, aí fiquei um tempo sozinha, aí começou a aparecer várias pessoas para querer ficar comigo, várias pessoas. E o inimigo falava: "Olha, mas ninguém vai querer ficar com você não, porque quem é que vai querer? Uma mãe de 2 filhos com 2 filhos onde cada pai é diferente. Menina, esquece, se entrega mesmo". Era isso que o inimigo falava na minha mente: "Se entrega mesmo, vai lá, sabe, pelo menos você vai ter um pouquinho de carinho de alguém, mas não é para nada sério não". E ali algumas vezes eu caía naquelas palavras, eu dava ouvido àquelas palavras, só que depois, quando eu conheci o meu Deus, eu falei: "Não, cara, não é isso que o meu Deus quer para mim não". E quando eu falei para Deus: "Senhor, eu não quero conhecer ninguém, eu não quero conhecer nenhum homem, eu não quero mais nada". Aí Deus, ele deu o direcionamento, eu escrevi a carta para o meu ma do como eu queria o meu marido, eu escrevi, mas com o meu coração machucado, achando que aquilo ali seria perda de tempo. Porque eu trabalhava num local e tinha muitos homens.
E eles ficavam me zoando: "E aí, 2 IPVA? Ninguém quer essa responsabilidade não". E aquilo ali eu ficava: "É", mas aquilo doía, porque eu ouvia os próprios homens falando. E ali, eu escrevi aquela carta, tempos depois, né, Deus ele falou que iria me dar, que iria me abençoar com a minha família. Então hoje eu falo que a minha maior vitória é minha família. Conheci meu marido me aceitou com os meus filhos chamam o meu marido de pai, ele faz o papel dele de pai, e é só Deus para fazer isso. Então eu falo que a minha maior conquista foi Deus. Por isso que eu olho para a história de Raabe, eu me vejo muito na história de Raabe, que era para ser uma mulher totalmente improvável. Mas Deus restaurou de tal forma que ela se tornou ali, Jesus teve o sangue dela, vamos botar assim, entende? Então, Deus ele transforma, Deus ele cura. É aquilo que eu falei no início, não tem como você mudar o passado, mas tem como ressignificar. E hoje eu estava lavando a louça ali, lavando o cabelo, eu falei: "Senhor, essas pessoas que os pais, né". Falei: "Gente, ninguém procura, ninguém quer saber se tá vivo, se não tá, se tá com saúde, se não tá, ninguém quer". Falou: "Senhor, como é que pode ser um ser humano assim?". E Deus falou no meu coração: "Filha, esquece, descansa, eles não estão com ausência de pai, eles têm um pai, o teu marido e eu". E Deus ele falou muito isso no meu coração, mas eu lembro que teve uma promessa que eu estava numa igreja, meus filhos, Gustavo tinha acho que 5 anos, o Arthur tinha 4 anos, estava numa igrejinha bem pequena, e eu fui lá naquela igreja, eu estava bem lá no fundo, aí veio um pastor até a mim, eu estava com o Arthur no colo, e o pastor falou, olhou para o meu filho mais velho e falou assim: "Ó, ele, o teu filho, ele vai cuidar daquele homem que mais o desprezou". Aí eu falei: "Ai, meu Deus do céu", eu falei: "Como assim?". E naquela época o pai não já queria saber, desde quando nasceu, né, ele foi rejeitado pelo pai. Então, Deus falou isso: "Ele vai cuidar daquele homem, ele vai dar todo o amor". E hoje eu vejo, né, que ele tem o pai dele aqui, mas eu não esqueço dessa promessa. Eu não falo mal. Hoje nem perguntam mais, mas antigamente quando eu não falava mal, falava: "Tá trabalhando, tem que trabalhar meu filho, vai chegar um dia que vai ver, vai vir aqui". Mas hoje, graças a Deus, nem tocam no nome, porque tem uma outra pessoa que tá fazendo um papel ali, total, de protetor, de colocar de castigo, de levar pra passear, de ter tempo de qualidade, só eles, de falar sobre namoradinha, porque já tá começando esses assuntos de namoradinha. Oh, meu Deus do céu, eu sou criança, Senhor. Mas Deus ele falou isso na minha vida, na para o meu pra mim, né. E quando chegar essa fase, eu vou falar, dependendo da reação dele no dia, chegar que isso aconteceu, eu falo assim: "Filho, isso é uma promessa". Mas eu creio, porque ele é uma criança, assim, e eu creio que será um homem também com um coração tão de manteiga. Eu falo para o Senhor: "Senhor, manda uma mulher, assim, para os meus filhos, prepara principalmente para o meu mais velho, para o Gustavo, uma mulher boa, não deixa nenhuma mulher sentar em cima dele não, Senhor, porque ele é tão bonzinho, ele é tão vá, tá bom, vou sim. Gustavo, você tá bom, faço sim". Mas hoje eu entendo porque é criança. Então por isso que mais um motivo pra eu fazer a psicanálise, porque o homem, lá na frente, ele casa com aquela mulher que tem as características da mãe, né, inconscientemente. Então por isso que o mundo da psicanálise é maravilhoso. Então, se a mãe o maltratava, ele vai deixar uma mulher, quando ele casar, uma mulher aí maltratar também, inconscientemente. Ele não vai saber por que deixa a mulher fazer aquilo. Sabe aqueles homens que deixam a mulher bater na cara? Aquele homem lá atrás, ele teve algum conflito com a mãe dele, e que ele acha que: "Não, eu não posso, eu tenho que deixar ela bater em mim". Tem uma série que ela fala Beberrena, não sei se vocês já viram, vou até ver na Netflix, mas eu estava vendo, assim, um resumo dela, que fala e fala justamente sobre isso, sobre ali tem uma parte de
de uma obsessão da mulher pelo cara e a mulher faz o que quer com ele. Por que será que aquele homem aí depois foi lá, ele tem um pai, e que o pai ele também sofria esse abuso da parte da mãe, da esposa. É o famoso pau-mandado, sabe. Mas até mesmo para ele ser esse famoso pau-mandado, teve alguma coisa que ele passou ali que gerou aquela identidade nele de ser um pau-mandado, por mulher. Como existem homens que são agressivos com mulheres. É um assunto muito forte. Então, é por isso que é importante, de principalmente quem tem filho pequeno, buscar sim a sabedoria em Deus, direcionamento de Deus, mas buscar também criar filhos de forma correta. Não é fazer vontade de filho, mas é educar o filho, é corrigir, mostrar o erro, falar do porquê, mas de uma forma correta também. Por isso que hoje o que mais tem são cursos. Cursos de como educar os filhos à luz da Bíblia. Tem o curso da pastora Ana Laura, que eu tô namorando até esse curso dela, eu acho maravilhoso ali. Estava vendo a página de vendas do curso dela, vai abrir as vagas e eu falo: "Gente, é desde do 0 anos até os 18 anos, até os 18 anos, e vai entrando naquela fase da juventude". Então é importante. "Ah não, mas eu acho isso uma bobeira fazer cursinho para você criar filho". O curso, ele não é o ensinamento da própria pessoa, não, porque eu fiz isso na vida do meu filho, não. É um curso com base científica, é o estudo na mente da criança, é o estudo do cérebro de uma criança, de como a criança será que ela vai entender isso que eu estou falando? Quais são as palavras que eu devo usar para educar uma criança? É porque no nosso tempo não tinha isso. Nosso tempo era uma chinelada e tá tudo bem. Só que muitas vezes aquela chinelada poderia ter sido de outra forma que iríamos aprender muito mais. Eu apanhava na infância, quando eu era criança, mas não adiantou nada, não adiantou nada. Só me deixou mais revoltada, só me deixou com mais raiva, entendeu? Então hoje, para mim, não vai adiantar eu ficar pegando. Eu já falei para você não fazer isso aqui, porque eu não quero que meus filhos tenham medo de mim. Eu quero que os meus filhos, eles me tenham respeito, mas que me vejam como uma pessoa que eles podem chegar e conversar. Como me vejam como uma pessoa que não vai passar a mão na cabeça, mas que vai ensinar. Então, olha só que assunto interessante, né, que entramos hoje aqui, e eu sei que não foi por acaso. Até porque nós temos aqui no nosso canal do YouTube uma uma passagem da foi de segunda-feira, toda segunda-feira, sobre como criar os filhos à luz da Bíblia, com a Helena Vinagre, lá de Portugal. Então tem bastante direcionamento que ela dá. Ela é terapeuta familiar, psicóloga infantil, alguma coisa assim, agora eu não lembro, porque ela tem tanta formação, ela é minha mentorada, mas ela tem tanta formação, que eu fico às vezes até coisa com ela, tanta formação que ela tem, glória a Deus por isso, que ela é muito inteligente e ajuda muita gente. Mas entende? Então Deus, ele está falando, é um novo tempo, é uma nova geração que está nascendo. Não foi porque minha mãe me criou assim que eu vou fazer assim, não foi porque meu pai me criou assim que eu vou fazer assim com os meus também. Depois pesquisem um vídeo no YouTube que é Vida de Maria. Não sei se vocês já viram esse vídeo, Vida de Maria. Esse vídeo Vida de Maria, ele conta ali, não é uma história, é um desenho, né, bem rapidinho, e ali nesse Vida de Maria começa com uma menina escrevendo num caderninho, bem humilde, sabe, tipo no sertão, aí vem a mãe e fala: "Maria, sai daí, vem me ajudar, larga esse caderno aí". Aí: "Tá bom mãe", ela larga o caderno lá e ela vai ajudar a mãe. Aí vai enchendo água, aí vai passando, ela vai crescendo, enchendo água, ela vai crescendo e vai enchendo ali o balde de água. E ali
Ela conhece um rapaz, aí isso tudo ela enchendo a água ali, botando água no balde. Ela conhece o rapaz, daqui a pouco passa um tempo, ela já tá grávida. Aí depois passa um tempo de novo, ela tá enchendo água, depois tá com outra barriga, aí tá com a criança, depois engravidou. Enfim, ela só engravidou, engravidou, o tempo foi passando. Aí no final do vídeo chega essa mulher, essa menina, né, que virou uma mulher, chega ela já ali numa certa idade, entrando em casa, indo lá na janela e falando: "Maria, sai daí". E ali a filha dela estava tomando o mesmo rumo que o dela. Então estava virando ali o que era, já era um ciclo, né. Aí depois no final do vídeo passou Maria das Dores, Maria Aparecida, Maria José. Então isso ali aconteceu, aquilo ali sempre acontecia na vida das mulheres daquela família. Então, assim, Deus ele tá falando essa noite que não é porque tua mãe fez, não é porque tua mãe passou, não é porque teu pai passou, não é porque sua parentela sempre teve aquela vida que você conheceu, que você tem que ter também. É um novo tempo, e tem tempo para recomeçar, tem tempo para ressignificar. A Rosilda, eu vejo os stories da Rosilda, eu vejo assim, quando eu conheci a Rosilda como ela era. Ela tinha vergonha, eu lembro que ela falou: "Ai, tem vergonha da parede da minha casa". Eu não tenho, assim, um lugar legal para eu poder aparecer e gravar. Eu falei: "Rosilda, uma cortina, não sei, um lençol, pega alguma coisa e vai". E ali ela começou. E hoje o que eu acho mais lindo é que ela pega o simples dela ali, onde ela mora, aquela rua sem asfalto, e ela consegue mostrar ali, ela mostrando, e ela consegue mostrar ali pra gente o como é belo o simples. Ela tirou uma foto esses dias que eu achei muito interessante. Eu tenho às vezes eu não comento nada, Rosita, mas eu tô observando e eu tô aprendendo muito ali com seus stories. Aí ela mostrou ali a rua dela, que era uma rua de chão, aí tinha meio que uns matinhos, assim, parecia que ela estava indo pra algum lugar, ou chegando de algum lugar, e aquele sol, aquele céu, sabe. E ela foi e botou uma frase lá agradecendo por aquele dia, por aquele sol. Eu falei: "Gente, é isso, é isso". E Deus tem honrado, Deus tem engrandecido. Ela tá falando, eu lembro quando ela veio para o dia de mentoria comigo que ela estava confusa, né, Rosilda, sobre o que falava, não sei, mas ela sempre gostou de falar sobre essa parte do relacionamento, sobre essa parte da sexualidade. Falei: "Rosilda, vai lá e fala o que você quer, minha filha. Coloca essa experiência para fora". E ali ela tem feito, hoje, né, está fazendo a diferença na vida das pessoas. Com o jeito dela, com a simplicidade dela, com o sorriso dela, com o jeito dela de falar. Ela tá ajudando. E Deus, ele só tá vendo. E tá honrando já, e vai honrar muito mais. Então, assim, deve ser conosco também. Devemos fazer, devemos ressignificar, não olhar para as circunstâncias, mas para olhar para as promessas que Deus liberou sobre a nossa vida. Amém? Então é isso, essa palavra que eu tenho para deixar para vocês hoje, e meditem, tá? Meditem em Josué 2, porque é uma palavra muito forte. O que Deus ele falou no meu coração, eu creio que ele pode falar muito mais ao seu, e que depois você pode colocar lá no grupo: "Nossa, Bárbara, eu estava lendo novamente, relendo, e Deus falou isso". Você tem outros aprendizados ali. E assim Deus, ele vai, fazendo a transformação na nossa vida. Ele vai nos moldando do jeito que ele quer. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Rosilda, Leia, Cris, Cristiane, Thaís, Paz, meninas. Boa Paz. noite. Deixa eu falar lá na cama. Uma coisa que a Bárbara falou ali, eu tô aqui, eu não posso esquecer, não posso esquecer, porque foi isso de quando o Raabe estava lá falando com os meninos, e tipo assim, foi a série da semana passada do pastor Tiago, o poder da negociação. A Raabe, gente, não era essa, era uma Raabe. Teve assim, gente, uma iluminação assim do céu para saber negociar com aqueles homens que ela nunca tinha visto na vida. Ela só ouviu falar, né, deles e de Deus, mas ela soube ali negociar para salvar a vida dela, né, e da família dela.
E nem foi uma negociação tipo de dinheiro, de negócios, não, né? Foi uma negociação para a vida, né? Que mudou totalmente a vida dela e da família dela, que colocou ela na história do maior homem da humanidade, né? Então, isso eu nem tinha. O pastor Tiago disse que ia falar sobre Rabi, mas eu não vi se ele falou em alguma live, eu não prestei atenção se ele falou de Rabi. E quando a Bárbara falou, eu falei, gente, eu nunca nem tinha pensado nisso, que Rabi teve esse poder de negociação, né? Falei, glória, desce sobre mim, pai, poder de negociação. Quero! Então, foi isso, sim, que, né, uma das coisas que você falou, assim, que foi a palavra-chave, assim, para mim hoje, o poder da negociação, não só nos negócios, mas para a vida, né, para o ministério, para tudo que a gente for fazer e enxergar, né, ver as pessoas certas que o Senhor coloca na nossa vida para a gente poder saber negociar, né, para não perder as oportunidades, porque às vezes a gente perde a oportunidade por medo, né, se ela tivesse ficado com medo, ela tinha perdido a oportunidade, tinha morrido, né, acabada a história dela. Então, para a gente ter essa visão espiritual, para não perder as oportunidades que o Senhor coloca e saber negociar em tudo aí para, né, né, inclusive, né, nisso que você está falando, você estava falando que você estava ali bem ruim por causa do que está acontecendo lá em no Rio Grande do Sul, e eu fiquei assim, eu falei, Jesus, eu não vou ficar. Porque quando meu marido faleceu, meu primeiro marido faleceu, eu fiz exatamente isso. Eu me senti, é, é, era como se eu não merecesse viver, era como se eu não merecesse fazer aniversário, era como se, sabe assim, tudo eu me sentia mal, e eu coloquei isso nos meus filhos inconsciente, né? Depois que eu comecei a estudar sobre psicanálise também, que eu fui entender isso. Então, tipo assim, no aniversário a gente não tinha coragem, ficava acho que 2 anos sem cantar parabéns, sem aniversário. Ai, meu Deus, ele não tá aqui, ele não pode fazer aniversário, e nós estamos aqui felizes, né? Então, a gente, tipo assim, se forçava, né? A gente, eu, né, no caso, me forçava a ficar triste e inconsciente coloquei isso nos meus filhos, para eles ficarem tristes também, tipo assim, eu não posso ficar feliz porque fulano não tá tendo isso, né? Tipo, o pai não estava feliz, né? Então, por eu já ter passado isso, né? Tipo, eu entendi o que você falou, porque se eu não tivesse passado por isso, eu também teria ficado, porque ainda mais a gente vendo criança, né, boiando e um monte de coisa arada lá. Jesus, eu ia estar numa depressão que é só que se a gente não, se a gente também se fechar, a gente não vai poder ajudar eles, né, minha filha? Então, tem que se colocar ali, né, e continuar fazendo o trabalho, trabalhando, fazendo os negócios para alcançar mais pessoas, inclusive para vender, né, para ter dinheiro para ajudar, porque como é que nós vamos ajudar? Nós não podemos ir lá, nós temos nossos filhos, não dá para nós ir lá, né? Então a gente precisa fazer os negócios ali para ajudar de outra maneira, né? Porque nem só oração também não vai resolver, né? Oração resolve, né? Oração em primeiro lugar, só que tem as outras coisas. Então a gente não deve deixar que as coisas ruins que acontecem na vida dos outros, que infelizmente acontece, atrapalha a nossa vida de nós com os nossos filhos, porque os nossos filhos vê, né, e eles também, puxa, minha mãe tá triste porque fulano tá triste, né, fulano tá infeliz, então, quando eles vê alguém infeliz, eles também vão ficar infelizes porque viram que nós Gente, é um ciclo vicioso, vamos quebrar isso em nome de Jesus, né? Aqui nós já começamos a trabalhar isso faz tempo, né? Já conversei com os meus filhos, os mais velhos, né? Mas é tremendo isso. E os nossos filhos, eles copiam o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente vive, o que a gente é inconsciente, né? Então vamos, copia, né? Então vamos aí, igual você falou, né? Tudo de Deus aí, vamos mudar a nossa maneira e fazer os negócios do jeito que tem que ser feito? Para que os nossos filhos façam direito também, para a geração futura não ser cagada, né? Misericórdia. É exatamente isso, porque na palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Aí você imagina, né, que, nossa, tá, tudo coopera para o bem, mas o que que eu vejo de bom nisso? É igual quando falaram, pode vir algo de bom de Nazaré? E a vida com Deus, ela é realmente uma vida que o ser humano não tem que entender, e ele não vai entender. Como assim? Depois que eu morrer que eu vou viver? Como assim? Se eu tô passando na prova é porque vai vir uma vitória. Sabe? É exatamente mistérios. Então, não é querer entender, é saber.
que a todo tempo ele está no controle. É isso e ponto final. Jesus não falou que teremos aflições? Ele deixou isso bem claro. Em um momento ele falou que, olha, não, se você me seguir, sua vida vai ser mansa, sua vida vai ser, sabe, não vai ter problema, minha filha. Ele não disse nada disso. Ele disse que teria aflições, mas que era para ficar tranquilo, porque ele venceu e eu posso vencer, e você pode vencer também. Mas não significa que não ficaremos aflitos em certos momentos. Mas é elevar os olhos para os montes. E é isso. É não entender, é não perguntar o porquê, é não perguntar o para quê, é só saber que ele está no controle da situação e do momento. Ele está no controle do Rio Grande do Sul, ele está no controle aqui, ele está no controle aí. Nenhum momento ele perdeu o controle. E ele sempre será Deus. Algo de bom vai acontecer. Amém. Então, vamos orar? Vamos finalizar. Vamos lá. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Espírito Santo, por esse momento, por estarmos aqui reunidas, Deus, em Tua presença, por estarmos nesse momento, Pai amado, onde estamos falando sobre o Seu nome, onde o Senhor, Pai amado, falou ao nosso coração, onde o Senhor nos direcionou, onde o Senhor respondeu nossas orações, Pai. Senhor, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por estarmos aqui, por essa oportunidade. Pai amado, eu venho te pedir por cada vida que está aqui nessa noite, por cada vida que está assistindo, por cada família que está aqui, Pai amado, querendo entender, querendo aprender a ter mais intimidade contigo, Deus. Eu te agradeço, Pai, pela nossa vida, pela vida de nossa família, pela vida dessa comunidade, pela vida dessas mulheres, por aquelas que não puderam estar presentes, por aquelas que não puderam participar, mas que o Senhor venha visitar, Senhor, o íntimo de cada um, Espírito Santo. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada por tudo que o Senhor vai fazer. Muito obrigada por cada ensinamento, Pai. Que mesmo que seja um ensinamento dolorido, mas é o teu ensinamento, Espírito Santo. Obrigado, te entrego a nossa semana, te entrego o nosso mês, te entrego essas reuniões dia de segunda-feira, que cada reunião que venha a ser falada, que cada palavra que venha a ser falada, Deus, venha a ser falado de ti, venha a ser direcionado por ti, Pai. Que venhamos mais uma vez aprender com essa mulher, que foi totalmente improvável, mas que o Senhor exaltou. E assim, eu creio que o Senhor também fará em nossas vidas, pois estamos aqui com os nossos corações perante a Ti, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de saber, de ouvir mais a Tua palavra, de ter mais conexão contigo, Espírito Santo. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, encontro vocês na próxima semana. Lembrando que nesse mês de maio estamos fazendo o devocional no livro de Atos. Então, se alguém aqui não colocou o nome lá na comunidade, tá? Coloque o seu nome na lista e cada dia vai ter uma pessoa que vai trazer o entendimento, vai trazer ali um aprendizado relacionado ao capítulo lido. Hoje, lemos o capítulo 1. Eu coloquei lá no primeiro áudio a explicação de que estava querendo dizer. Amanhã é a Cristiane vai trazer também ali o direcionamento dela relacionado ao capítulo 2, e assim faremos. O objetivo de fazermos esses estudos cada mês é para que possamos conhecer mais nosso Deus através da palavra dele e também aprender mais sobre a palavra de Deus, porque muitas pessoas erram por falta de conhecimento da palavra. Mas esse aqui não está sendo o nosso caso, porque todos estão tendo a oportunidade de não apenas ler, de não apenas aprender, como transbordar na vida do outro também, tá? Então leiam, não leia apenas o capítulo que você colocou lá na lista, não faça isso. Leia junto o capítulo de Atos, um capítulo por dia já é o suficiente, precisa ficar lendo tudo de uma vez não. Um capítulo por dia, leia, faça sua anotação que Deus falou com você e vamos embora, porque vai ser benção, tá? O objetivo é lermos a Bíblia todinha.
Ah, vamos ler em um ano? Não, não tem esse negócio de ficar correndo, não. Mas é ler, aprender e guardar aquilo que é bom, tá bom? Então, vejo vocês na próxima semana, que não será eu, será uma outra pessoa que falará sobre uma outra mulher da Bíblia, que lembrando que esse mês de maio, toda segunda-feira, será sobre uma dessas mulheres da Bíblia, tá bom? Fiquem na paz, uma boa noite e até semana que vem. Tchau, beijo.